atividade agora é fazer uma revisão geral do sistema imune, mais com foco em doenças infecciosas. Por quê? Porque durante o curso vocês vão falar em uma delas em especial, que é a infecção pelo HIV. Então, o sistema de defesa nosso consiste numa série de ações que vão desde a camada de queratina da superfície da pele até ações sofisticadas do nosso sistema. Mas talvez no centro da distribuição das funções estão as células do sistema imune. E aí a gente volta para trás para olhar alguma coisa que a gente vê desde do comecinho das faculdades que a gente frequenta, quer seja farmácia, biologia, medicina, enfermagem, etc., que é essa figura. Então, nós temos uma célula primordial na medula óssea e nós temos a divisão dessa célula em dois tipos principais, o precursor linfóide comum e o precursor mieloide comum. Esse precursor linfóide comum dá origem a duas células, o linfócito B e o linfócito T. E esses linfócitos, aqui alguns já não gostam mais de chamar de linfócito B, são células B, eles dão origem, depois de serem ativados, aos plasmócitos, cuja função principal é a produção de anticorpos, e depois virar uma célula B de memória, e os linfócitos T ativados, cuja função principal é participar do reconhecimento de antígeno e desencadear reações de manutenção da resposta imune, formação da memória imune celular e atividade citotóxica. Do outro lado, tem o precursor mieloide comum. Por um lado, vão as células responsáveis pelo sistema de transporte de oxigênio e coagulação. Então, tem o megacariócito, que dá origem às plaquetas, o eritroblasto, que dá origem ao eritrócito. Mas o que mais nos interessa é o que desce aqui pelo progenitor granulocítico macrofágico. Então, nós temos aqui uma série de diferentes componentes do sistema de defesa. Essas células são encontradas em grande parte no sangue, mas também distribuídas por todos os tecidos, os neutrófilos, eosinófilos e basófilos. Aqui eu vou fazer uma pausa para mostrar para vocês que todas essas três células têm um núcleo fragmentado. Então, no microscópio, quando você olha elas sem nenhuma coloração, às vezes fica difícil da gente distinguir qual que é qual. Mas na hora que a gente coloca um corante ácido e básico junto, a gente percebe que algumas dessas células têm afinidade pelo corante básico, por isso chama basófilo. Essa aqui tem afinidade pelo corante ácido, por isso chama eosinófilo. E essa aqui não tem afinidade por nenhum dos dois corantes, então por isso que ela chama neutrófilo, que é, por acaso, a célula mais abundante no sangue. Essas células aqui são responsáveis por uma defesa mais imediata do sistema imune. Eu vou falar um pouco mais sobre isso. Por o lado de cá, tem outras duas, que é o monócito e a célula dendrítica. Tem alguns precursores ainda que a gente está definindo, mas o mais importante aqui são essas duas. O monócito, que dá origem principalmente ao macrófago, e a célula dendrítica, que também dá origem às células dendríticas, tanto na forma imatura quanto matura, mas principalmente as maturas estão dos tecidos, fígado, pele, intestino e pulmão, espalha pelo corpo inteiro. Estas células aqui são extremamente importantes porque, embora elas atuem na resposta imune inicial ou inata, elas também têm a capacidade de fazer uma ponte para o sistema de defesa adaptativo, ou a memória imune adaptativa. E essas células fazem isso porque elas têm uma capacidade de apresentar antígenos para o nosso sistema de defesa. E os antígenos que ela apresenta são reconhecidos principalmente pelos linfócitos B e T. Também tem os mastócitos, que derivam dessa linhagem mieloide,
que são responsáveis, no seu processo de degranulação, a desencadear respostas imunes rápidas, inclusive a anafilaxia envolvida na degranulação de mastócitos. Então, nós temos esse panorama geral, e durante a apresentação vocês vão ouvir falar várias vezes nesses tipos celulares. Então, estão aqui as células da linhagem mieloide. Olha um exemplo de um macrófago. Aqui as dendríticas, olha aqui como que ela é, uma célula que lança prolongamentos de membrana, então a sua superfície de contato é muito grande, e a intenção dela é reconhecer antígenos, capturá-los e levar para a apresentação. É a célula que tem a capacidade maior no nosso sistema, no nosso corpo, de fazer essa função. Os neutrófilos são células polimorfonucleares, porque tem várias fragmentações do núcleo, vocês estão vendo aqui. Não tem afinidade por corante ácido ou básico, ela é indiferente. E uma das principais funções é atuar na primeira etapa da resposta de forma rápida, tanto pegando essas, por exemplo, bactérias ou fungos, ela gruda, faz um negócio chamado opsonização, como também atua na fagocitose e digestão desses componentes. O neutrófilo é meio uma célula burrona do nosso sistema de defesa, porque ela atua em grande quantidade, grande volume, mas sem especificidade. Aqui nós temos os eosinófilos, veja os grânulos com afinidade ácida, e eles são participantes, inclusive, de resposta a agentes extracelulares. Então, parasitas ou outros organismos multicelulares. E basófilos, que tem afinidade por corante básico, mas atua também nos processos de resposta imune, inclusive resposta alérgica. E, finalmente, os mastócitos, que liberam grânulos de histamina em resposta a estímulos, inclusive agentes vivos que podem desencadear esse tipo de reação. Aqui tem as células B e as células NK, que também são derivadas da linhagem linfóide. Então, olha, observem o seguinte, aqui a célula B e a célula NK, e o linfócito T também, eles têm uma característica quase indistinguível. Você vê que tem o citoplasma relativamente de baixo volume, o núcleo mononucleado, quer dizer, não tem a fragmentação que tem os polimorfonucleares, né? E essa célula tem uma condensação muito grande das suas informações genéticas aqui dentro. Quando ela entra em atividade, ela muda, ela aumenta o volume do citoplasma, ela fragmenta mais o conteúdo nuclear, e aí você vê uma característica um pouco diferente. E, às vezes, essas células ganham a característica de serem linfócitos ativados em resposta a algumas agressões por micro-organismos. Então, vou dar um exemplo. Quando um linfócito entra em contato com um vírus chamado vírus Epstein-Barr, que causa mononucleose infecciosa, há uma expansão muito grande desses linfócitos aqui. E, quando eles expandem, aumenta o volume, eles aumentam a fragmentação da cromatina para poder expressar as suas proteínas, que está em resposta à atividade metabólica. Quem olha no microscópio um hemograma dessa pessoa fala assim, que apareceu um linfócito atípico. Então, quem já viu pacientes com mononucleose infecciosa deve falar assim, olha, o senhor tem linfócitos atípicos no seu hemograma. Mas isso é uma resposta natural do sistema de defesa. Há uma agressão, e naquele caso é o vírus Epstein-Barr. Então, esses linfócitos eles podem ativar, e depois eu vou ter uma foto para vocês, de mostrar um linfócito ativado, que, em algumas vezes no hemograma, aparece como linfócito atípico. O que é isso? É só uma resposta do nosso sistema imune. Esse slide mostra a anatomia do sistema. Então, se por um lado nós temos um sistema linfático de vasos comunicantes e gânglios espalhados pelo corpo inteiro, mas nós temos outras glândulas e órgãos que são também parte do nosso sistema de defesa. Então, tem aqui a adenoide, amígdalas, nós temos aqui a veia subclávia direita, porque drena todo esse sistema linfático aqui para o sistema circulatório.
o timo, que é um importante órgão de maturação de linfócitos T e B, o baço, que também faz parte desse sistema de defesa muito ativamente, vamos falar mais, a medula óssea, que está dentro de vários, a maioria dos ossos do nosso corpo, a gente tem uma quantidade grande de células que fazem parte desse processo de formação de novas células no nosso sistema imune. E aqui eu quero chamar a atenção para vocês do intestino. Aqui está o intestino grosso, mas o delgado também. Por quê? O intestino é o sistema imune maior que nós temos no corpo. Qual que é o maior órgão do nosso sistema imune? O intestino. Nós temos uma quantidade enorme de células ali executando diversas funções e elas participam principalmente de um reconhecimento imediato de vários dos antígenos que entram no nosso corpo, que é através da alimentação. Todo mundo acha que não, a gente entra em contato com os germes através da pele, através do ar, principal é através da alimentação. Então, toda vez que você vai comer o lanchinho aqui, não é sem pagar um preço por isso. Seu intestino tem que funcionar e combater eventuais coisas que podem agredir o seu sistema, micro-organismos, como também substâncias tóxicas que vão ser filtradas pelo fígado. Então, o nosso sistema imune é dividido didaticamente dessa forma. Nós temos a resposta imune inata e a adquirida, ou adaptativa. Isso é muito importante, porque a resposta imune inata parte do conceito de que você nasce com ela. Então, ela está pronta para atuar, mesmo num bebê de recém-nascido ou de uma pessoa de mais idade. Então, a resposta inata, o conceito dominante é que ela não muda, ela vai ter sempre o mesmo comportamento durante a vida. A gente sabe hoje que tem algumas coisas que a gente considera resposta inata que podem se adaptar. Isso a gente pode comentar durante a aula e durante outras conversas durante esse curso. Mas, de uma forma geral, ela é mais ou menos pronta. Já a resposta adquirida passa por uma série de mudanças na medida que elas vão encontrando antígenos. Então, nós temos uma resposta auxiliadora, que é basicamente o que mantém essa memória imune ao longo dos vários anos, a citotóxica, que são células vigilantes, que ao encontrar uma outra célula com problemas, vai e a elimina, então por isso esse nome citotóxica, e a humoral, que é aquela responsável pela cascata de eventos que culmina na produção de anticorpos. Então, isso aqui é a etapa clássica da resposta a uma infecção. Então, vamos imaginar que tem uma bactéria aqui que se aderiu ao epitélio. Então, essa bactéria está aqui, faz parte do que a gente chama de flora. E aí, lá pelas tantas, o moleque foi andar de bicicleta, caiu e machucou. Ele fez um corte na perna, entrou bactérias, e elas podem começar a se multiplicar, porque o ambiente ali é cheio de nutrientes, e muitas vezes, para um número dessas bactérias, muito propício para ela começar a se multiplicar rapidamente. Então, esses nutrientes do corpo desse garoto vão permitir que essas bactérias entrem e comecem a se multiplicar, mas aqui estão as células da cadeia inicial de defesa. E essas células são as tais células do nosso sistema inato. E aqui nós temos macrófagos e células dendríticas. Então, eles vão lá e começam a falar o seguinte: tem alguma coisa errada acontecendo aqui, capturam os antígenos dessas bactérias, processam esses antígenos e começam a mandar informações para o resto do sistema de defesa. Então, eles tentam avisar, número 1, venham outras células, nós precisamos de ajuda. Então, eles promovem quimiotaxia de outras células do nosso sistema, inclusive neutrófilos, que vão para lá tentar combater. E a segunda coisa, avisam para outras células do nosso sistema de defesa, olha, a gente precisa de uma defesa específica contra esse germe. Então, elas apresentam os antígenos dessa bactéria para outras células. Eu vou explicar um pouco mais como é que ela faz isso. Então, começa um embate na superfície aqui pela resposta inata, neutrófilos vão para lá, começam a morrer, começa a aparecer pus. E aí essas células dendríticas, elas se dirigem a um órgão de drenagem do nosso sistema de defesa, chamado linfonodo, e esse linfonodo é repleto de linfócitos T e células B, que são capazes de se adaptar para fazer a tal resposta específica que o organismo quer contra essa bactéria. Apresenta
passa a informação desses patógenos capturados e ali começam a se desenvolver células específicas contra ele que vão para lá. É muito importante dizer que essa adaptação celular é uma coisa fenomenal do nosso sistema. A gente consegue fazer isso durante a vida o tempo todo. Então, com o passar da idade, quer dizer, você vai construindo essa defesa. Então, cada germe que a gente entra em contato, você vai construindo para chegar numa idade adulta protegido contra essas coisas. Você não tem, por exemplo, ninguém tem sarampo 2 vezes. Então, você pode, por exemplo, ter tido sarampo quando você tinha 2 anos de idade, desenvolveu uma defesa, e quando você vai entrar em contato com ele agora com 35, essa defesa já está pronta. É claro que existem algumas formas da gente ter vantagem do funcionamento desse sistema. Então, em vez de você ter uma criança que precise ter sarampo para se imunizar contra essa doença, você faz o seguinte, você cria um vírus do sarampo enfraquecido, coloca ele numa ampolinha, faz uma injeção intramuscular, esse vírus enfraquecido não é capaz de causar sarampo, mas ele é capaz de estimular o seu sistema de defesa e essa pessoa não vai ter sarampo nunca. Então, essa ampolinha com esse negócio chama vacina, né? Que, infelizmente, agora tem um tanto de gente que deu agora de dizer que vacina é invenção do demônio, etc. Então, o que a gente precisa, como pesquisadores, imunologistas e pessoas que sentam e estudam esse assunto há mais de 50 anos, é falar para todo mundo que esse tipo de reação é uma coisa, é uma tolice e, infelizmente, isso está colocando em risco a saúde pública. À medida que a gente, por exemplo, tem visto o aparecimento de casos de sarampo pelo Brasil todo, graças a uma baixa cobertura vacinal. A gente vai falar sobre isso também durante esse curso. O local de infecção é uma coisa importante. Então, vocês vejam aqui que nós temos agentes extracelulares e agentes intracelulares. Por que eu estou falando isso? Porque o tipo de defesa costuma ser um pouco diferente, dependendo desse comportamento do germe. Então, há vários tipos de micro-organismos que são extracelulares e entram no sangue, e outros tipos de organismos extracelulares, mas que eles ficam na superfície do corpo, especialmente as mucosas. Então, aqui, por exemplo, nós temos um protozoário, digamos, um parasita intestinal, e aqui nós temos a gonorreia. A gonorreia é uma bactéria que, em geral, fica só na superfície da mucosa genital. O tipo de defesa, então, que você tem que fazer para cada um desses é um pouquinho diferente. Aqui, nos extracelulares, são principalmente anticorpos, sistemas que bloqueiam e destroem as células que estão contaminadas com esse agente, fagocitose e neutralização. Enquanto que aqui é a colocação na superfície da mucosa de substâncias capazes de inativar esses germes, por exemplo, anticorpos, especialmente da classe IgA ou peptídeos, que têm capacidade antimicrobiana. Os intracelulares, o negócio tem que ser diferente, porque como o germe está dentro da célula, você tem que chegar lá, ou você limpa o germe de dentro da célula, que é muito difícil, ou você vai lá e destrói a célula que foi infectada. Então, quem faz isso são vários germes que têm essa característica, quer seja esse germe estar dentro do citoplasma da célula ou dentro de vesículas celulares. Um exemplo aqui, todos os vírus fazem um ciclo, pelo menos uma parte do ciclo deles, citoplasmático. Enquanto que aqui, por exemplo, tuberculose fica sempre em vesículas dentro da célula. Então, o que a gente precisa? Ativar outras células que combatam células infectadas. Então, você ativa células T citotóxicas e células NK, e aqui sistema auxiliador com ativação de macrófagos, células T e NK outra vez, para destruir essas células infectadas. É mais difícil a gente combater germes que são intracelulares do que extracelulares, mas não é impossível. Por quê? Porque a gente tem que desenvolver meios de estimular o nosso sistema de defesa a montar esse tipo de resposta antes da gente entrar em contato com o germe, e isso a gente faz principalmente através de vacinas.
A outra coisa é que cada germe tem um meio de agressão do nosso sistema de forma diferente. Então, alguns produzem toxinas, que vão para fora das células, alguns produzem toxinas dentro das células, alguns destroem diretamente as células. Então, esses são os que nós chamamos efeitos diretos de ação do germe. Ou seja, um exemplo disso, o vírus da hepatite B, ele vai lá e destrói diretamente o hepatócito. Então, ele tem um negócio que a gente chama de efeito citopático, porque ele vai lá e vai destruindo as células aos poucos. Aqui nós temos algumas bactérias, por exemplo, outro dia no fim da semana passada, admitimos uma moça que resolveu comer um hambúrguer, que não estava lá muito bom, e ela pegou uma Escherichia coli enterotoxigênica. Então, ela teve uma diarreia danada, a pressão dela caiu, teve que ir para a UTI, ficou 2, 3 dias na UTI e ela ficou boa. Mas por quê? Não é porque é por causa da bactéria diretamente, é por causa da toxina que ela produziu. Existe, por exemplo, o Staphylococcus aureus, que causa uma doença chamada síndrome da pele escaldada. É um troço horrível. As crianças, elas descamam a pele inteira do corpo, funciona como se fosse uma queimadura de 3º grau extensa. Muitas delas morrem, porque algumas são infectadas por Staphylococcus da variante que produz essa toxina. Aqui nós temos os mecanismos indiretos de destruição provocados pelos germes. Então, vejam aqui, os germes podem fazer complexo com anticorpos e fazer complexos imunes, antígeno-anticorpo. Esses complexos são depositados em alguns locais e aí causam problemas. Um exemplo disso aqui é um germe chamado Streptococcus pyogenes, que às vezes faz um complexo imune, vai parar no rim e causa um negócio chamado glomerulonefrite. Então, tem um grupo da nossa disciplina de alergia, de imunologia clínica e alergia, está desenvolvendo uma vacina contra o Streptococcus pyogenes para prevenir esse tipo de complicação e complicações cardiovasculares, que é a febre reumática. Que aí seria a ação de antígenos que estimulam a produção de anticorpos, e esses anticorpos não destroem só o germe, mas destroem também tecidos da pessoa. Então, tem um negócio, são anticorpos, tem ação autoimune. E imunidade mediada por células. E aqui o melhor exemplo, vou tocar aqui, é o vírus da imunodeficiência humana. O HIV infecta um linfócito T CD4, ele lá dentro começa a se multiplicar, o sistema imune fala assim, tem alguma coisa errada com essa célula, deixa eu ir lá e vou destruir. Então, ele vai lá e elimina aquela célula TCD4. Agora, nesse caso, a célula TCD4 é uma das principais responsáveis pelo nosso sistema de defesa. Então, o vírus não só atrapalha, porque ele vai lá, atrapalha o funcionamento dessa célula de defesa, mas faz o próprio organismo eliminar ela. E, no final das contas, você pode ter uma imunodeficiência induzida por essa infecção viral. Outro conceito muito importante é a migração linfocitária e a marginação. Por quê? Porque o sistema de defesa todo não é uma coisa estática, como vocês já sabem. Ele vai dinamicamente modificando. Então, por exemplo, eu dei o exemplo daquela bactéria que entrou no corte daquele garoto que caiu de bicicleta. Outras células vão para lá. E só vão para lá graças a esse sistema de migração linfocitária. Então, veja aqui a superfície de um endotélio, tem várias substâncias ali que estão ali prontas para... as células estão prontas para mandarem substâncias que atraiam outras células no nosso sistema de defesa, e é isso que acontece. Olha, aqui esse endotélio provavelmente sofreu alguma coisa aqui abaixo dele, recebeu o estímulo que tinha que atrair novas células, mandou esses estímulos para a superfície do endotélio dentro da circulação. As células que estão passando por ali têm esses receptores a essas substâncias, eles grudam e aí faz o rolamento e entrada dentro do tecido. Esse sistema é dinâmico e depende também da agressão que o organismo está recebendo em um determinado local. Então, aqui é uma demonstração disso. Isso aqui é o número de células antígeno específicas na linfa eferente. O que é isso? Eles pegaram
um linfonodo. Então, você tem a entrada, que é a aferente, e a eferente, tá certo? Então, você mensura o tanto de célula que tá, por exemplo, saindo, que é o que ele está vendo aqui. Então, num determinado momento, você infectou esse linfonodo com um tipo de vírus. Então, a primeira coisa que ele faz, ele aprisiona tudo quanto é célula que está entrando lá dentro. Então, não sai nada. Passa alguns dias, o que está acontecendo dentro do linfonodo? Ele está ensinando essas células o que eles devem fazer para combater esse vírus. Esse ensinamento vai começando a ser concluído, as células ensinadas, que já passaram pelo sistema de ativação, diferenciação, começam a sair agora do linfonodo e vão para a periferia combater quem? Combater esse vírus que está aqui. Então, a gente tem esse sistema de como se fosse uma maturação da resposta imune dentro do linfonodo. A outra coisa é a diferenciação de células T. Vamos lembrar daquela célula dendrítica do menino que caiu de bicicleta. Ela saiu lá da superfície, foi para o linfonodo. Então, dentro desse linfonodo, é isso que ela vai fazer. A célula dendrítica entrou lá, encontrou linfócitos T, ou células NK, estimula e elas começam a ficar ativadas para produzir substâncias mediadoras do sistema imune, por exemplo, citocinas, e vão executar sua função. Mesma coisa se ela vê patógenos extracelulares, às vezes. Estimula células T, estimula células NK a produzir esses mediadores e desencadear a resposta imune. Todo mundo que estuda imunologia, estuda o sistema imune, vê um negócio chamado conceito TH1, TH2. E eu vou tentar explicar o que é isso daqui. Então, nós temos células T. E essas células T diferem entre si na capacidade de produção de mediadores do sistema imune, que são essas citocinas. Teve um experimento realizado muito tempo atrás, alguns de vocês não estavam vivos, mas eu me lembro disso, que eles pegaram um tipo de infecção de camundongo chamado leishmania e começaram a perceber que um tipo de leishmania indicava um tipo de defesa dessas células T de uma forma e outro de outra forma. E a diferença era essa. Alguns linfócitos estimulados por essa leishmania produziam interferon gama. Outros, estimulados por outro tipo de leishmania, produziam TGF-beta e interleucina 10. A gente conhecia naquela época que interferon gama era uma citocina mais estimulatória e interleucina 10 mais anti-inflamatória. Esse conceito já foi revisto. Mas essa polarização aqui deu o nome de resposta T do tipo 1, resposta T do tipo 2. E esses dois tipos de resposta seriam como se fosse um equilíbrio yin e yang da resposta imune a um determinado agente. Então, aqui estimularia essa célula TH1, inibiria TH2 e vice-versa, inibição cruzada e estimulação de diferentes braços da resposta. Aquilo foi uma teoria que era muito interessante, porque ajudava a explicar várias das diferenças do sistema imune, mas acontece que não explicavam todas. E esse modelo funciona muito bem em camundongo, mas na hora que você vai estudar a gente não vê essa polarização. Passados muitos anos, algumas décadas já, a gente sabe que não é só TH1, TH2, tem vários tipos de célula no nosso sistema de defesa, muito mais complexo. E isso faz com que a gente tente encarar o sistema que isso era como se fosse a versão 1.0 da explicação, tá bom? Aí foram aparecendo vários outros tipos de células e a gente começou a perceber que essa polarização não eram só entre dois tipos de células T, mas vários tipos de células T, e eu vou falar um pouco mais para vocês. A outra coisa é o perfil de apresentação antigênica. A quantidade de germes determina também o tipo de resposta que você tem. Às vezes você dá uma quantidade muito pequena de germes, a resposta é de um jeito. Às vezes você dá uma quantidade muito grande de germes, a resposta é de outro jeito. E isso é porque a densidade de receptores de reconhecimento de germes na superfície é variável. Então, às vezes você tem pouca apresentação de antígeno, você tem um tipo de resposta. Se tem muita apresentação de antígeno, outro tipo de resposta.
E a diferenciação celular é um processo também extremamente importante do nosso sistema. Quando você tem uma determinada célula precursora, ela não está pronta, na maioria das vezes, para executar a função. Mas com o passar do tempo, ela vai ganhando alterações e especificidades que permitem a ela executar uma função mais diferenciada. Então, observem aqui uma célula que a gente chama de virgem, ou do inglês naive. Isso aqui é um linfócito T. Ela tem a expressão de algumas proteínas na superfície, que depois de estimulado com um ligante, passa a apresentar outros tipos de receptores na superfície. Essa variação de uma célula T naive para efetora acontece de forma relativamente rápida depois de um estímulo com um antígeno. E essa diferenciação pode ser percebida pela presença desses marcadores, dessas proteínas na superfície. Então, na próxima aula, vocês vão ouvir falar um pouco de histometria de fluxo, que é uma das técnicas que permite fazer isso. Então, esse aqui é a constituição da memória imune. Vejam aqui que nós temos uma resposta imune inicial, primeira vez que a gente viu um determinado germe. Então, nós temos uma resposta mais exuberante, robusta, mas mais lenta. Passa muito tempo, aí aparece uma segunda infecção. Aí o que acontece? Você tem uma resposta imune já montada, e aí você tem uma resposta imune muito mais rápida, a amplitude é maior, por um período muito mais curto. Então, aqui ela é mais eficiente, tá certo? Isso tudo para mostrar que esses passos da resposta imune fazem parte da maturação do seu processo de defesa. Mas quando você induz uma resposta imune inicial, você pode ter, durante várias vezes, respostas inaparentes que estão te protegendo contra o germe. Por quê? Porque a presença da resposta ali impede que alguma coisa outra vez aconteça. Então, vamos dar um exemplo aqui. O rapaz teve cachumba. Aliás, tomou uma vacina contra a cachumba. Então, quando ele tinha 1 ano e meio de idade. Então, ele tomou a vacina, fez uma resposta, e aí ele entrou em contato com o vírus da cachumba alguma vez, não pegou. Por quê? Porque ele já tinha uma resposta montada. Mas foi passando os anos, agora ele está com 35 anos de idade, a resposta contra a cachumba dele vai lentamente diminuindo, e aí a quantidade de anticorpos fica muito pequena. Então, ele pode ter cachumba depois de novo aqui, mas geralmente a intensidade é muito menor. Então, esses fenômenos podem acontecer porque o sistema também passa por um processo de envelhecimento. Enquanto algumas respostas são muito duradouras, e às vezes vai para a vida inteira, em alguns outros exemplos a resposta vai reduzindo com o tempo. Tá certo? E isso é específico de cada germe. Vou dar um exemplo disso daqui. Tem um vírus chamado hepatite C. Vírus da hepatite C. Ele causa uma hepatite crônica no fígado. Você pode desenvolver uma resposta a esse vírus, produzindo anticorpos, etc., mas que não a eliminam. Aí você vai lá, trata a hepatite C da pessoa, sistema de defesa com remédio, e o que acontece? Com o passar do tempo, a pessoa vai até perdendo os anticorpos, vai embora. E mais do que isso, ela pode ser reinfectada por hepatite C outra vez. Então, nem toda resposta imune é capaz de ser esterilizante, ser protetora totalmente. Algumas delas dependem de outros estímulos. E é por isso que, às vezes, para alguns tipos de vacinações, a gente tem que fazer várias doses. Por exemplo, vacina contra o tétano, tem que fazer a cada 10 anos, não basta uma dose só. Então, a linha inicial de defesa, que é a resposta inata, acontece principalmente na pele e nas mucosas. Aqui é o exemplo do intestino. Então, você tem uma célula chamada célula M. Ela tem contato com células do nosso sistema de defesa abaixo do epitélio, do epitélio intestinal. Se essa célula recebe a infecção de algum germe pela luz intestinal, estimula, passa essas informações para as células dendríticas desencadearem a resposta imune. Então, isso é a base das imunidades de mucosas, porque as mucosas são muito importantes nesse processo
de desenvolvimento da defesa. Lembre-se, o intestino é o maior sistema de defesa do organismo, é o Gut Associated Lymphoid Tissue, que aí a sigla virou GALT. Então, em vários momentos durante esse curso, o pessoal vai falar, não, GALT, é isso daqui. Ele está falando das células de defesa no intestino. E ele tem uma quantidade enorme de células que, por causa da sua localização, vai circulando via sistema mesentérico para a circulação inteira e passando informações para todas as outras partes do corpo. Existe um tipo de células T chamada gama-delta que participa desse tipo de defesa, inclusive no intestino. Essas células gama-delta são estimuladas através de algumas bactérias ou outros micro-organismos que infectam ou colonizam o intestino da pessoa, e aí sai aqui essas células gama-delta responsáveis por reconhecer células que foram infectadas e as destrói para recompor a flora, a superfície da mucosa gastrointestinal. Também tem a IgA secretória, que é um tipo de imunoglobulina que vai e atapeta a superfície da mucosa do intestino, que é o GALT, ou até a mucosa, outras mucosas, inclusive a mucosa genital. A característica da imunoglobulina A é que, na verdade, é uma molécula de imunoglobulina em dímero. Então, vocês estão vendo aqui que tem um lado para cá, um lado para cá. Então, faz esses dois garfinhos aqui emendados, isso é uma imunoglobulina A. Bom, outra coisa que é importante a gente saber, isso vai ser falado durante o curso também, é o microbioma de cada um de nós. Hoje a gente sabe que nós temos, no mínimo, 100 vezes mais bactérias no nosso corpo do que a gente tem células no nosso corpo. Assim, o conceito mudou de tal forma que eu diria até que nós somos um arcabouço que anda com um monte de bactéria dentro. Essas bactérias constituem uma flora, e essa flora está distribuída no corpo inteiro. Por exemplo, a gente achava que não tinha bactéria no pulmão, está cheio de bactéria no pulmão. A gente achava que não tinha bactéria dentro do olho, está cheio de bactéria dentro do olho. A gente achava que não tinha bactéria no cérebro, tem bactéria dentro do cérebro. E isso vive em harmonia com várias das funções do nosso organismo. Então, isso é um processo de equilíbrio. E onde se dá esse equilíbrio de forma mais marcante é no trato gastrointestinal. A quantidade de bactérias que a gente tem no intestino é enorme. Tem mais bactérias no intestino do que a gente tem célula no corpo inteiro. Um grama de fezes, por exemplo, tem 10 elevado a 12 bactérias. Quer dizer, é uma quantidade gigantesca. A distribuição dessas bactérias antes era tida por ser um problema, hoje a gente entende como parte da solução para vários dos problemas que a gente tem. E esse lume intestinal é repleto de mais de 250 diferentes espécies de bactérias. E por que a gente acha que... por que a gente está descobrindo isso só agora? Porque as técnicas de sequenciamento genético revolucionaram o entendimento da microbiologia. Antigamente, você só conhecia as bactérias que cresciam na cultura. Mas a cultura em si, essa de agar sangue, agar comum e os outros vários meios que a gente tem, são extremamente restritivos e só poucas bactérias crescem ali. Com o sequenciamento, você pode determinar todas que estão ali. Então, você pega hoje 1 grama de fezes de qualquer uma das pessoas que está aqui dentro, faz o sequenciamento, você pode traçar o perfil de toda a flora intestinal. Aliás, tem laboratório vendendo isso. Falou assim, olha, eu vou analisar a flora intestinal. Quem adora isso são os... Como é que chama aquilo? Medicina antroposófica. Os caras chegam e falam, olha, você tem a flora que tem de um jeito, de outro, isso é bom para você, isso é ruim para você. Na verdade, ninguém sabe nada ainda. A gente só sabe que existe um tanto de bactéria lá dentro e, aos poucos, a gente está lentamente descobrindo a função de cada uma delas. Tá bom?
essas bactérias estão na luz intestinal e, às vezes, e aqui um exemplo, a pessoa toma um antibiótico para tratar uma infecção. E o exemplo clássico é um antibiótico chamado clindamicina. Por quê? Porque ele atua contra bactérias anaeróbias. Ele mata muito dessas bactérias que habitualmente não crescem em meio repleto de oxigênio. Aí o que acontece? A pessoa tinha um Clostridium difficile, que é uma bactéria produtora de uma toxina no seu lume intestinal, e aí, na ausência das outras bactérias, o Clostridium difficile começa a se multiplicar rapidamente. Multiplica, 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 e o que ele faz? Produz essa toxina aqui. Aliás, são dois tipos de toxina, toxina A, toxina B. Essas toxinas agridem enormemente o sistema de defesa, matam várias células da luz intestinal, faz acontecer a migração e causa um negócio chamado colite pseudomembranosa. E a pessoa pode ter uma infecção grave, que pode até matar. Mas, na verdade, não é que é infecção grave, é que é um excesso de toxinas produzidas através de um desequilíbrio da flora. A resposta imune adquirida ela é mediada principalmente por linfócitos T. Então, aqui nós temos o linfócito TCD4, que reconhece um antígeno de uma célula apresentadora de antígeno, pode ser uma célula dendrítica, um macrófago, um monócito ou um linfócito, uma célula B. E aí, apresentando, ela reconhece e ativa o sistema de defesa. Ou linfócito TCD8, que reconhece uma célula infectada por um vírus, ativa o sistema de defesa, mas nesse caso, a função dela é destruir a célula infectada. Então, isso aqui é muito importante, viu? Olha, aqui é geralmente um patógeno mais extracelular que induz isso, aqui é um patógeno mais intracelular, mas você pode encontrar os dois tipos de defesa nos dois casos desses diferentes agentes. E, às vezes, essa célula TCD4 ativada, ela produz uma ativação do sistema de defesa até através da produção de interferon gama. Então, deixa eu falar uma coisa para vocês muito importante. Quando a gente vai mensurar se um linfócito TCD4 está funcionando, a gente verifica, idealmente, se ele está reconhecendo o antígeno e produzindo uma substância mediadora, chamada interferon gama. Então, em vários dos experimentos que vocês vão escutar essa semana, eu falo assim, olha, o linfócito TCD4 respondeu ao antígeno porque nós detectamos interferon gama. Mas a função do interferon gama é desencadear, junto com várias outras citocinas, uma cascata de eventos que vai estimular o sistema de defesa contra aquele agente. Mesma coisa do CD8. Nós descobrimos que esse CD8 é citotóxico. Você pode fazer vários ensaios bem complexos para saber se esse CD8 está destruindo células-alvo, ou você também só mensura interferon gama de novo. Ou várias outras citocinas. Isso tudo já dá para fazer por citometria de fluxo com relativa facilidade. Então, aqui olha aquele exemplo. Lembra que eu falei daquele linfócito atípico? É isso daqui, ó. Então, aqui é um linfócito em repouso, célula mononuclear. Aqui é um linfócito ativado, que a gente chama de linfoblasto. Essa é a célula atípica. E aqui é a célula efetora. Ele vai passando por essas etapas de maturação. Eu vou falar um pouquinho de anticorpo. E anticorpo é uma coisa muito importante, porque é um dos principais mediadores do nosso sistema de defesa. Adaptativo, e ele vai aparecer em resposta a um antígeno. O anticorpo deu o prêmio Nobel na produção do primeiro soro hiperimune contra a difteria, a Emil von Behring, que foi o primeiro prêmio Nobel concedido na história, em 1901. Mas ele se baseou, na verdade, na descoberta de Paul Ehrlich, outro alemão que descobriu as bases para a gente determinar a estrutura dos anticorpos que a gente conhece hoje. Então, o que acontece? Um determinado agente, quem participa desse reconhecimento são as células B. Então, vamos lá. Uma célula dendrítica apresenta um antígeno para a célula B, essa célula B fica ativada, ela se transforma numa célula chamada plasmablasto. Esse plasmablasto começa a produzir uma quantidade do anticorpo, ele entra na medula, passa por um processo de seleção, remodelação do seu gene para produzir os anticorpos específicos. E aí as células B, que produzem os melhores anticorpos,
migram para um processo de maturação e viram células baby de memória. Essa é a estrutura do anticorpo, a cadeia pesada, a cadeia leve, né? H é de pesado, é de heavy, e leve é de leve mesmo, light, heavy. Na superfície aqui da ponta do garfo, a parte variável, que é o sítio de ligação do anticorpo ao antígeno. Aqui tem uma parte muito grande da diversidade do nosso sistema imune. Então, a gente produz uma quantidade de anticorpos enorme. Por quê? Porque nós temos uma frequência muito grande de células B. E cada uma das células B apresentam, dessas células precursoras, porções da cadeia pesada e da cadeia leve distribuídas no gene da imunoglobulina. Na hora que ela vai produzir a imunoglobulina, isso passa por uma recombinação. Então, o número de recombinações que você pode ter é muito grande. E isso é feito de forma relativamente aleatória. Então, você tem de em cada 1.000 a 1 a cada 10.000 de células B específicas diferentes. Você pode produzir anticorpos de diferentes isotipos, de diferentes afinidades e que passa por aquelas recombinações de forma diferente. Quando você tem uma resposta primária, a diversidade do seu sistema é menor. Quando você tem uma resposta secundária, a diversidade do seu sistema, a afinidade do anticorpo é maior. Então, vamos lá. Uma célula B encontra o antígeno apresentado pela célula dendrítica, elas se transformam em efetoras e a maioria delas, embora tenham se transformado em efetoras, acabam morrendo. Mas algumas poucas delas que executam sua função de uma forma melhor para o sistema de defesa são preservadas, adquirem vida longa e a elas permanecem mantendo o que a gente chama de memória imune. Esse conceito tem uma importância também para a infecção por HIV que eu quero chamar a atenção, que é o tal do conceito dos reservatórios. O reservatório de vírus é o que mantém, em alguns casos, o vírus incubado no organismo sem ser visto pelo nosso sistema de defesa. E aqui o reservatório é uma célula T de memória latente. Por quê? Porque quando o HIV entra nessa célula que vive muito tempo, o organismo não vê mais e a gente não consegue eliminar o vírus dessas pessoas. Vocês vão ouvir falar isso também algumas vezes durante o curso. Anticorpos são distribuídos de acordo... A gente pode produzir em laboratório e essa é a forma como que a gente define os anticorpos devido à sua sequência. Quando você tem um anticorpo que é derivado de camundongo, a gente chama ele de OMAB. Quando ele é derivado de sequências mistas, a gente chama de XIMAB. Quando a gente pega a sequência de um animal, de anticorpo de um animal, modifica os aminoácidos para ele se transformar numa sequência que a gente chama humanizada, a gente chama ele de ZUMAB. E quando a origem do anticorpo é completamente derivada do anticorpo humano, ele vira um UMAB. Então, rituximab é um anticorpo contra TNF-alfa, que é uma sequência mista. Adalimumab é um anticorpo também que é derivado só de humanos. Então, essa nomenclatura ajuda você a entender um pouco da origem dos anticorpos. Então, a gente vai falar muito isso porque anticorpo virou uma vedete na nova onda de estudos de infecção pelo HIV e talvez seja uma das formas que vai se encontrar para eliminar o vírus das pessoas. Então, tem anticorpo utilizado contra várias circunstâncias em doenças humanas e agora talvez o HIV seja uma delas. Então, você veja que tem por exemplo, chamado palivizumab, que ele atua contra o vírus sincicial respiratório. Já tem anticorpo contra Staphylococcus aureus, Pseudomonas in teste, anticorpo contra a toxina de Clostridium difficile, que eu mencionei aqui durante a aula, que é o Bezlotoxumab, e vários anticorpos contra vírus, entre eles o HIV. Então, mantenham isso na cabeça, porque vai ser abordado durante o curso. Acho que era só isso que eu ia falar. Isso. Bom. Obrigado.